Bom dia, gente. Esperar o pessoal entrando para a gente começar a nossa aula. Compartilhar aqui nessa tela logo. Página 58 do nosso livro. Cinquenta e nove, né? Introdução aqui do capítulo. Página 59, gente. Bom dia, né, para todo mundo. Gente, olha só. Então, até semana passada, né, nós estivemos estudando sobre o que era a metafísica, a construção do pensamento, sobre aquela filosofia que valorizava, que de certa forma descartava muito o uso da experiência, né? É aquela filosofia que nós chamamos de filosofia racionalista, aquela metafísica que era baseada no diálogo, aquela metafísica que era parte da filosofia que acredita que o conhecimento se transforma, se estabelece, se constrói de uma forma não experimental, né? Se dá através da razão, de coisas que de certa forma estão inatas ao ser humano, né? Ou seja, esse raciocínio que de certa forma é inato, e querendo ou não, nós vamos ter uma crítica, uma construção, um caminho oposto. Mais do que um caminho oposto, nós vamos ter aqui uma alternativa a essa metafísica, ok? Então, muitos dos filósofos que construíam e que pensavam a metafísica, que é aquela filosofia de Platão, que é aquela filosofia de Sócrates, que é aquela filosofia baseada, de certa forma, dentro do pensamento filosófico, do diálogo, da construção, que desvaloriza a experiência acima de qualquer coisa, em um momento dado, principalmente a partir do século XVIII, nós vamos ter aí alguns filósofos, né, que vão, de modo geral, rejeitar o conhecimento que se dá através dessa estrutura metafísica ou esse conhecimento que chamamos de conhecimento transcendente, né? Então essa crítica toda vai começar na Idade Moderna, né? E um dos principais filósofos, que vai ser o filósofo empirista. Então o empirismo é uma corrente filosófica que valoriza o uso das experiências para encontrar-se com a verdade, tá? Então, esse conteúdo é muito importante, cobra-se muito esse conteúdo em vestibulares, em provas do Enem, enfim, é um conteúdo que é muito cobrado e não é difícil da gente entender ele, é um conteúdo de fácil compreensão, tá bom? Então, David Hume, vamos dizer assim, é o pai do empirismo. Então, em contraposição, o empirismo em relação ao racionalismo, o filósofo empirista é aquele que, de certa forma, ele valoriza a experiência, o contato, a ação para termos, de certa forma, aí, o contato com a verdade e aprendermos de fato, ok?
Então, entre esses filósofos empiristas, falamos de David Hume, que é um dos primeiros que vão se estabelecer sobre isso. E aí a primeira afirmação, que é completamente diferente da metafísica, é que David Hume fala assim, olha, todo conhecimento, seja ele qual for, ele provém da experiência, tá? O conhecer só pode estar relacionado às nossas percepções. E essas percepções, segundo de David Hume, se dividem em duas partes, em impressões ou ideias, né? Podem ser, né, dessas duas formas, impressões ou ideias, tá? As impressões, então, são aquelas coisas que são mais atuais, que estão mais vivas dentro da gente. E as ideias são impressões passadas, menos vividas e menos claras, ok? Então, ó, impressões é algo mais próximo. E as ideias é algo que ficou, que teve um contato, né? Vamos dar um exemplo aqui. Uma montanha cheia de neve, por exemplo. Quem já viu neve tem uma ideia, né, do que foi essa neve, mas está algo longe, né? E essa impressão é o computador que você está vendo aí agora, que é algo atual, né? Que é uma impressão atual, tá bom? Então, quando a gente fala de impressões, que são sensações eternas, né? São todas elas que são trazidas pelos 5 sentidos, tá? Então, é o olfato, é o paladar, né? O tato, a audição. Isso aí a gente chama, então, de situações construídas por nossas impressões, ok? E as sensações são aquelas que já estão dentro de nós, principalmente aquelas relacionadas com o emocional, ok? Então, para a gente conseguir fazer uma relação entre a construção do pensamento de David Hume, olha só o que ele falou, hein? Ele falou que as impressões, de certa forma, elas são mais fortes do que as ideias. Ó, completamente diferente do pensamento metafísico-filosófico, que nós vamos chamar de um pensamento racionalista, ok? Então, segundo David Hume, para a gente conseguir compreender a ideia, a gente tem que entender o seguinte, que as ideias, na verdade, elas são uma cópia das nossas impressões. Aquilo que a gente adquiriu através das nossas experiências, tá? E ele fala que essas ideias que a gente adquire sempre através da experiência, por isso ela é, vamos dizer assim, ela está em segundo plano, elas são cópias das nossas impressões, né? E de certa forma elas não fazem nenhum acréscimo à nossa mente, tá? Então a gente fala assim, olha, nós tivemos a impressão da cor amarela, né? E temos a ideia, que é você lembrando dessa cor amarela. Isso aí seria uma ideia simples. Tá? Então eu falo com vocês assim, rosa veio, neve, apareceu na mente de vocês. Ouro, apareceu na mente de vocês. Cavalo, ninguém está perto de um cavalo agora, apareceu. Ou seja, são ideias simples, ok? Que estão se estabelecendo dentro de vocês. Essas ideias simples são ideias mais fracas do que as impressões. Que se eu falar com vocês agora, celular, tá aí, ó, vocês estão tocando, tá próximo. Essas aí são as coisas mais próximas da nossa realidade. O que seriam as ideias complexas? Seriam ideias formadas através das ideias simples. Então, se eu falo para vocês assim, ouro é uma ideia simples. Montanha, uma ideia simples. Agora, se eu falo montanha de ouro, é uma junção de várias ideias simples que podem formar aí outras cópias das nossas impressões. Só um segundo. Ai, calma aí, gente. Então, gente, ao dividirmos as ideias entre ideias simples e ideias complexas, a gente consegue concluir alguma coisa segundo o pensamento de David Hume. A primeira delas é todas as ideias, sejam elas quais forem, elas vão vir das impressões, que são aqueles conhecimentos adquiridos através dos nossos sentidos, ok? Então, essas ideias complexas não necessariamente estão relacionadas com a realidade, ok? Uma vez que essa experiência
ela, de certa forma, ela fornece alguns dados, mas a gente pode ir adicionando coisas relacionadas a essas experiências, tá? Então, todos os nossos conceitos de verdade, de criações mentais, são ideias complexas. Quando a gente vai pegando as ideias simples e nós vamos fazendo essa junção das ideias simples dentro da nossa mente, nós vamos formando aquilo que David Hume chama de ideias complexas. Ok? Tranquilo, gente, esses conceitos de ideias simples e ideias complexas, e impressões e ideias. Lembrando, para David Hume, para os empiristas, a construção da filosofia, o contato, a ação se dá antes do que a própria ideia, ok? Para finalizar isso aqui, vou só passar um videozinho para vocês aqui de 3 minutos, que resume muito isso que nós estamos falando, tá? Mais fraca e doente, ela quase não conseguia dormir. Tá dando para ouvir? Sim, sim. Ok. O empirismo é a filosofia que destaca a importância da experiência na busca pelo conhecimento. Ou seja, para o empirismo, o conhecimento resulta da experiência. Mas a que tipo de experiência estamos nos referindo? Afinal, existem muitos tipos de experiências. Existem experiências internas como os sonhos, a imaginação, as emoções, o raciocínio lógico, como o que usamos para fazer uma operação matemática, por exemplo. Contudo, no âmbito do empirismo, há uma concordância em excluir essas experiências internas do conceito de experiência, aceitando apenas a experiência sensorial, ou seja, a experiência obtida através dos sentidos. O termo empirismo é derivado do grego empiria, que significa basicamente uma forma de saber que é resultado da experiência sensível e dos dados acumulados como base nessa experiência, permitindo o uso prático desse conhecimento. O lema do empirismo, inspirado na filosofia de Aristóteles, é: nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Quer dizer, todo conhecimento é proveniente de uma base empírica, de percepções e impressões captadas pelos sentidos a respeito do mundo. Não existe um conhecimento que prescinda dessa experiência. Então, todo filósofo que considera a experiência sensorial importante na busca pelo conhecimento é um empirista? Não necessariamente. Descartes, que estudamos há pouco tempo, considera que algumas ideias são inatas, ou seja, já nascemos com elas, mas também considera que outras ideias resultam da experiência, são obtidas pelos sentidos. Isso é suficiente para considerarmos que Descartes é um empirista? Não. Reconhecer a importância da experiência sensorial não faz dele um empirista. O empirista é aquele que considera a experiência sensorial como a base fundamental de todo conhecimento. Ou seja, o conhecimento não existe sem que essa evidência sensorial tenha sido obtida primeiramente. Ademais, para o empirista, todos os processos intelectuais subsequentes devem se utilizar exclusivamente dessa evidência sensorial para gerar proposições válidas a respeito do mundo. Vejamos essa definição de forma um pouco mais detalhada. Note que o empirismo defende que a experiência sensorial é a base de todo conhecimento, mas essa experiência em si não é o conhecimento, ou seja, as informações que nos chegam pelos sentidos não são o próprio conhecimento. Elas são sua base fundamental, seu alicerce.
E sem essa base não pode haver conhecimento. Note ainda que, para que o conhecimento surja, faz-se necessário que os processos intelectuais operem sobre essas evidências sensoriais, e apenas sobre elas. Só então são formuladas proposições sobre o mundo. Perceba que, embora o empirismo reconheça o papel das operações intelectuais, a experiência sensorial é de suprema importância e é o ponto de partida da busca por informação confiável sobre o mundo. É justamente essa ênfase na importância da experiência sensorial que caracteriza o empirismo. O empirismo desenvolveu-se principalmente na Inglaterra, marcadamente durante os séculos 17 e 18, valorizando a experiência humana, a realidade concreta, a atividade do indivíduo e contrapondo-se à metafísica especulativa e aos grandes sistemas teóricos. A filosofia empirista está fortemente ligada à criação da Royal Society, a Sociedade Científica de Londres, fundada em 1660 e financiada pelos ricos comerciantes londrinos interessados nas possíveis aplicações técnicas desses conhecimentos para diversos fins, como o aperfeiçoamento das navegações e até mesmo os estudos em linguagem que permitiriam uma melhor comunicação com os povos das novas terras, com as quais negociavam. No próximo vídeo, conheceremos a filosofia de Thomas. Bom, então, assim, a base do empirismo é essa, né? Acho que resume um pouco aqui a ideia que nós estávamos falando, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado. Então, vamos marcar aqui essa base do empirismo antes da gente continuar, tá bom? Para não ficar um pouco confuso. Espera aí. Não, deixa eu terminar a página para a gente marcar a página toda, então. Então, gente, Hume, que é o pai, né, desse empirismo, né, ele vai falar que essas ideias, na verdade, eles são genéricos, né, e que, de certa forma, são confundidos com alguns seres. Por exemplo, ele fala assim, substância é apenas um nome que se refere a uma coleção de qualidades e propriedades. Não há qualidades e propriedades, e uma substância por trás delas. Há somente essas qualidades e propriedades perceptível pelos nossos sentidos. Ou seja, a verdade é só aquilo que a gente consegue perceber, ok? Se você não percebe, se você não sente, se você não toca, se você não escuta, se você não enxerga, isso não é uma verdade. A percepção, aí a construção do conhecimento, ela só vai se dar através do contato do mundo real. Tá? Então ele fala, além dele utilizar, por exemplo, a palavra substância, ele dá um exemplo da palavra eu. Segundo ele, por exemplo, eu é apenas um nome para a coleção de momentos, né? Mas, de certa forma, esse eu, ele só ganha propriedade se ele estiver rodeado de percepções, né, e de associações, tá? Então, para David Hume, para os empiristas, né, o objeto de conhecimento da metafísica fala muito sobre o Deus, o infinito, de ideias complexas criadas pela nossa mente, né? Tanto que no conceito dos racionalistas, que eles, dentro da metafísica, né? Eles falam que a ideia perfeita, que é criada na nossa mente, ela só pode ser criada por um ser que é perfeito, e por esse motivo esse ser perfeito é Deus, e comprovam a existência do mesmo. E Hume fala que, na metafísica, então, esses objetos eles não existem, tá? Então, o empirismo, diferentemente do racionalismo, ele é cético em relação a tudo aquilo que se constrói através dessas percepções que se dizem inatas, tá? Ele é cético em relação ao conhecimento de geral, tá? Porque, segundo ele, a certeza só vem através da experiência, ou seja, e aí a gente nos questionamos, né? E como que a gente sabe se algo realmente é verdadeiro e é real? E aí David Hume responde assim, ó, na medida dessa experiência, né, conforme a gente vai tendo contato com essa experiência, nós vamos construindo um critério e vamos tentando relacionar, através desse critério das nossas experiências, aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, tá? Mas nem sempre a gente pode ter uma certeza. Então, normalmente, nós temos que ficar sempre com a experiência que para ele ela é consequência do próprio empirismo, tá?
Ou seja, querendo ou não, os empiristas vão ser um pouco céticos também. Ou seja, o que, que é isso? O ceticismo ele vai se relacionar com alguns filósofos empiristas porque eles acreditam que o conhecimento de fato, o verdadeiro, ele não é possível, tá? Porque, segundo eles, o conhecimento são percepções e essas percepções, elas se constroem e elas se transformam ao longo da história, ao longo dos momentos, tá? Mas, em resumo, para os empiristas, o mais importante não são as ideias inatas, e sim aquilo que a gente aprende através das nossas experiências, tá? Vamos marcar para a gente continuar. Passando. Não, eu acho que é só isso mesmo. Aqui é Immanuel Kant, além de David Hume, será outro filósofo, né, que vai ter essa relação de crítica ao conhecimento da metafísica, tá? Não só David Hume vai ser o primeiro crítico a esse conhecimento, tá? Kant também será um deles. Ou seja, ele vai primeiro dizer que essa metafísica, né, ela vai se relacionar a alguns conceitos da ciência e que necessariamente esses conceitos eles não existem, tá? Então, o metafísico normalmente, né, é uma esfera da linguagem e não uma esfera do ser, segundo Immanuel Kant, tá? É muito mais algo da opinião, do pensamento e não é algo que está próprio do nosso indivíduo, tá? Ele fala que ao acontecer o grande crescimento das ciências físicas, né, da tecnologia, a filosofia ela foi posta em xeque, tá? Muito mais por essa questão a filosofia metafísica, né, pela qual seria a sua utilidade com o crescimento e a valorização das ciências. E aí surgiram dois questionamentos, né? Com a metafísica é possível, né, construir ciência, ter contato com a ciência, né? Qual é o espaço ocupado por essa metafísica, né? E aí, Immanuel Kant ele questionou essas duas coisas. Quando a ciência racionalista ela começa a surgir, ele fala assim: como que o conhecimento pode se dar através de algo inato? Qual é o papel dela dentro da nossa sociedade? Qual é o papel da metafísica dentro de uma filosofia construída e que valoriza os sentidos racionais, lógicos, através dos métodos indutivos? Qual é o espaço dela dentro dessa sociedade, né?
Então, Kant, né, ao se perguntar como que é possível esse conhecimento, né, quais são as condições para que haja o conhecimento, e aí ele vai, como ele é um filósofo empirista, ele vai afirmar que esse conhecimento só pode ser adquirido através da experiência, tá? E aí ele fala que esse mecanismo de conhecimento, ele tenta entender como acontece esse processo, que dentro da filosofia nós vamos chamar sobre a epistemologia filosófica, né? É como se constrói o conhecimento. Toda vez que a gente fala sobre essa ideia da epistemologia. E aí Kant se questiona, né? Ele fala assim, ó, como é possível que a gente possa compreender a experiência, né, o que de fato ocorre, sem que a princípio exista um mecanismo de conhecimento já pronto? Né? Porque a metafísica fala muito sobre o a priori, algo que já está estabelecido dentro do ser humano. E Kant fala assim, tá, e aí, como é que a gente adquire esse conhecimento? Então ele vai falar o seguinte, ó, o conhecimento, ele vai se realizar por meio da junção das experiências e de algumas ideias inatas que já nós temos na nossa mente, ok? Então, o que seria esse conhecer, segundo Immanuel Kant? Ele fala que o conhecimento é a organização que a mente faz através dos dados enviados pela experiência. Ok? Então, isso que é conhecimento. Nós vamos adquirindo dados através da nossa experiência e nós vamos organizando isso na nossa mente, tá? Ele vai falar, então, e vai construir uma distinção entre os juízos que ele fala, né? Que são aquelas afirmações e as negações relacionadas à realidade. Então, esses juízos, eles podem ser analíticos ou sintéticos. E a gente vai tentar entender como que se estabelece, como se relacionam esses dois tipos de juízo. O analítico é aquele em que, de certa forma, o indivíduo, o objeto, ele está dentro do sujeito. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Pelo sujeito triângulo, já se sabe que ele contém a propriedade de ter 3 lados. Então, se eu falo triângulo, já vem a ideia para você, 3 lados. Porque é a estrutura, é a realidade dele. E o juízo sintético é aquele que a gente pode saber, né, se ele está doente ou não. Por exemplo, o cachorro está doente, visto que apenas pelo sujeito cachorro não pode se saber se ele está doente ou não. Os juízos analíticos, então, eles acrescentam conhecimento, ok? Mas não necessariamente são universais. O analítico seria universal. O sintético seria aquele que a gente precisa observar e perceber para chegar a ser a afirmação de alguma coisa, né? Então, se eu falo para vocês um retângulo, a ideia do retângulo já vem na mente de vocês, ok? Então, se eu falo para vocês uma bola de futebol, já vem para vocês um juízo analítico da bola de futebol pela sua forma, que já se constrói dentro dessa ideia. E juízo sintético é aquele que você precisa de perceber. Então, se eu falo com vocês assim, o jogador tal joga bem ou joga mal, juízo sintético, porque você vai ter que fazer um juízo de percepção daquela ação, que não necessariamente é universal. Ok? Então, nós temos essas duas relações. Kant, então, vai falar que esses juízos, eles são independentes das nossas experiências, mas eles estão relacionados com ela. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Eles são independentes porque sua estrutura é inata ao ser humano. Essa questão de perceber, né, o analítico, o sintético, é algo que a gente consegue, da nossa curiosidade, a gente olha, a gente percebe, a gente é curioso, e aí essas percepções, elas vão se construindo como conhecimento dentro da nossa mente, tá? Mas, como eles se relacionam com a nossa experiência, elas precisam, então, começar através do conhecimento, ou seja, o juízo sintético, então, é aquele que vai unir todos os dados da experiência com condições inatas, que é essa possibilidade de ter contato realmente com o conhecimento, que já estão próximas à nossa mente, tá? Então, todos os juízos só são possíveis, né, quando existem possibilidades de conhecimento, ou seja, existem aquilo que ele vai chamar de experiência a posteriori, que une as estruturas do conhecimento a priori. A priori é aquilo que vem antes, a posteriori é aquilo que vem depois, tá? Então, o conhecimento a priori é a facilidade, por exemplo, de termos a própria racionalidade. A posteriori é quando a gente junta todos esses conhecimentos que nós já tivemos contato e formamos aqui um conhecimento dentro da nossa mente, tá? Então, Kant acredita que não há possibilidade de juízos sintéticos a priori em metafísica. O que isso quer dizer?
ele fala que não é possível a experiência da metafísica. O conhecimento teórico, ele é invalidado sem a experiência, tá? Ou seja, a gente não pode provar por meio da razão os objetos da metafísica, por exemplo, Deus, o universo, a imortalidade. Não tem como provar isso. Então, ele fala que esses objetos, eles não são passíveis de experiência. Eles não entram nas condições do conhecimento possível. São conceitos que não se pode saber se corresponde ou não para a realidade, tá? Então, a metafísica, com a metafísica, né, Kant fala que ela existe na mente. Ela tem uma importância dentro da moral, né? Mas ela vai se confundir muito com as ideias e com as realidades objetivas. Esse conceito da gente tentar entender as coisas inatas, as coisas que vão além do nosso pensamento, não são importantes. O mais importante, então, é a construção do pensamento através das nossas experiências e essa relação entre aquilo que ele chama de juízo analítico e juízo sintético, tá? E aí ele escreve um resumo aqui, né, do seu pensamento e da sua construção filosófica. Ele fala assim, essa inculpa sua que ele cai nesse impasse. Começa com princípios cujo uso é inevitável no curso da experiência e, ao mesmo tempo, suficientemente comprovado por esta. Com esses princípios, ela vai elevando-se gradativamente, como, aliás, é da sua natureza, a condição sempre mais remotas. Mas, percebendo que essa forma, o seu labor deve sempre permanecer incompleto, porque as questões nunca têm fim. Vê-se obrigada a lançar mão de princípios que transcendem todo o uso possível da experiência, embora pareçam tão insuspeitos que, inclusive, a conte inferir que há algures. E subjacente a tudo, deve haver latentes, mas é incapaz de descobri-los, porque os princípios que emprega já não reconhecem a pedra de toque da experiência. Por transcenderem o limite de toda experiência, a arena dessas discussões sem fim chama-se metafísica, né? Essa relação que se dá através desses dois conhecimentos, mas a valorização sempre vai se dar através das experiências, como nós vimos também no videozinho do início da nossa aula. Vou marcar aqui.
Posso apagar? Pode. Peraí, deixa eu voltar aqui. O Manuel falou calma aí. Ok. Deixa eu fazer aqui só uma anotação. Vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá, gente? Aproveitar o finalzinho da aula. Não vou continuar, porque não vai dar tempo de a gente terminar. Amanda Oliveira. Aqui. Bubaque. Ana Cláudia. Eu. Ana Júlia. Arthur Bobbio. Bruno. Aqui. Camila. Aqui. Camille. Casagrande. Cíntia. Daniel. Presente. Diana tá aí, que eu já sei. Manuel também. Flor também. Elora. Heloísa. Presente. Júlia Pessotti. Presente. Júlia Vieira. Aqui. Keila. Aqui. Lara. Luana. Aqui. Luiz. Luana tá aí? Ok. Luiz. Presente. Maria Clara. Aqui. Matheus Marchiori. Presente. Matheus Vitor. Monique. Presente. Monize. Murilo tá aí que eu já vi. Murilo Piol. Murilo participa das outras aulas, gente? Nádia Só tá em aí que eu já algumas vi. de Xande. É, E né? olha lá. Oli. Presente, hein? Presente. Olivier. Aqui. Rafael. Sara. Presente. Vinícius. Yuri. Presente. E Liza. Gente, abracinho. Nos vemos semana que vem, tá? Tchau, tchau.
Tchau, Frank. Tchau, tchau.